Os Chamados, ele surgiu numa época em que eu estava buscando em oração alguma forma de eu aprender mais sobre Jesus, e eu estava estudando o livro de Crônicas, alguns capítulos, e daí surgiu a ideia de uma conferência chamada Chamados para Morrer. E Deus começou a falar muito através dessa estrutura, da gente ser como sacerdotes. E a implicação de um sacerdote é adorar e interceder. E aí o dia que chegou, a gente estava numa reunião de oração, o Gustavo e o Lucas chegaram e me apresentaram um projeto que era muito parecido com o que eu tinha. Eu chamei o Gustavo no final da reunião de oração para comentar a respeito de uma ideia que Deus tinha me dado. E na hora que eu dei a ideia, ele falou: cara, eu também tenho, estou pensando isso. Ainda não tinha muito ainda o que eu queria, mas tinha um esboço. E ele também tinha esse mesmo esboço de que Deus estava trabalhando. E aí a gente começou a desenvolver uma conversa, aí chamamos o Fábio. Cara, é isso. Aí Deus me deu essa ideia. Ele falou assim: cara, é a mesma coisa que eu estou pensando. Deus está falando com a gente. A gente precisa, de alguma forma, ministrar a igreja. Para a gente chegar e conversar com o pastor Renato, nós três fomos juntos, já com uma ideia bem limpa, assim, estruturada do que a gente queria. E nós esboçamos toda uma estrutura e apresentamos para o pastor Renato, no qual ele nos abençoou e falou: começa. Deus nos deu uma ferramenta, na verdade, para ressuscitar um dos pilares mais importantes da igreja, que é a adoração e intercessão. O ministério chamado, os cultos, ele tem gerado um mover profético na igreja, ele tem criado um ambiente celestial, onde pessoas têm sido tocadas por Jesus. Quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, e mais a gente está querendo, e mais sede a gente tem da água viva, sabe? E a fome, e a gente nota isso nas pessoas. Nós temos uma igreja maravilhosa que evangeliza. Graças a Deus a igreja tem evangelizado no projeto Sem Limites para Amar e em outros projetos, em outras frentes. Mas como que a igreja vai receber essas pessoas que vão vir de fora? Então a igreja precisa estar trabalhada, precisa estar estruturada em adoração, em intercessão principalmente. Então é isso que os Chamados têm buscado, e é isso que nós almejamos como ministério, ser uma ferramenta de Deus para o mundo, para a igreja, para quem precisar de nós. Nosso foco, na verdade, é levar as pessoas num nível mais profundo com Deus. A igreja, né, a noiva de Cristo, porque é isso que a gente tem que fazer enquanto Ele não volta. E durante os cultos, nós temos visto uma participação muito intensa das crianças. Crianças adorando, crianças chorando, se derramando aos pés do Senhor, ajoelhadas. Nós começamos a ver isso, começamos a ver crianças orando por crianças, crianças orando por adultos. E vendo isso, nós paramos, tivemos uma reunião com o nosso pastor. Nós falamos: cara, a gente precisa ter uma estrutura dos Chamados para criança. Elas escreveram cartas para a gente falando que não queriam vir. Muitos não queriam vir, mas quando veio, Deus tratou eles. Alguns se sentiam pecadores e logo depois do chamadinho, se sentiram leves porque sentiam que Deus os perdoava. Tem sido maravilhoso ver essas crianças buscando e tendo uma oportunidade que eu gostaria de ter tido quando eu era criança. Mas a gente vê que sempre é Deus no comando de tudo, e Ele, quando põe a mão dele, tudo acontece maravilhosamente. E a gente não precisa se esforçar muito para ver como o plano dele é bom. Ele cuida de tudo, só vai a gente colocar isso adiante dele.